Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dose da Tati. Hoje eu estou aqui com essa maravilhosa, perfeita, nossa vereadora da cidade de Curitiba, Indiara Barbosa. É um prazer gigantesco, Indiara, ter você aqui comigo. Eu fiquei muito curiosa sobre a história dela. Eu quero saber sobre a adolescência. Eu tenho certeza que vocês também vão querer saber essa trajetória que ela teve até chegar hoje ser uma das vereadoras mais votadas de Curitiba. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. É uma alegria minha de estar aqui podendo participar, contar um pouquinho da minha história, trajetória, né, de como a gente chegou na política e, quem sabe, tá inspirando aí outras mulheres a também participar da política. E os nossos adolescentes também, né, que estão aí hoje, aí vão se formar um dia também, vão ter que substituir, né, o futuro desse país, desse estado, dessa cidade, né? Então isso é muito importante. E falando em mulheres, nós sabemos que Curitiba bateu o recorde de vereadoras eleitas agora nessa última campanha. Exatamente. A gente aumentou significativamente o número de mulheres. Então, aqui na Câmara de Curitiba são 38 vereadores, a gente só tinha 7 mulheres. Chegou a ter 9 em algum momento, mas agora, né, por último, estavam 7, e a gente elegeu 12 mulheres. Olha, então, 12 são mulheres. 30 e poucos % de mulheres, e é um aumento importante, afinal de contas, eu acho que as mulheres precisam participar, discutir os temas relevantes, né? Às vezes as pessoas se afastam um pouco da política, perdem um pouco o interesse, falam, não gosto de política, mas a gente gostando ou não, a política faz parte da nossa vida. Então é importante a gente participar, e as mulheres que são tão protagonistas em muitas áreas, né? E muitas vezes cuidam da família, cuidam dos filhos, se importam com a educação, com a saúde. Então elas precisam estar nos locais de poder para discutir os temas que vão afetar a nossa vida, né? Então a gente está bem animado aí com essa nova legislatura. E eu acho muito interessante tudo isso que você falou, porque porque a mulher ela tem mais sensibilidade para as coisas, né? Principalmente para algumas coisas. Não que os homens também não enxergam isso, mas eu acho que nós, mulheres, temos mais sensibilidade sobre isso que você acabou de falar. Tem alguns temas, né, como a gente sabe, né, sobre pedofilia, sobre o estudo das crianças, né, proteção da criança e do adolescente, proteção de animais também. Tem muitos homens também que defendem essas causas, mas as mulheres elas têm mais sensibilidade para isso, né? E eu fico muito feliz em saber disso. E eu quero saber de você sobre a tua infância, assim, como que foi a tua infância, da onde você veio, você é natural aqui de Curitiba mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Então, eu nasci, na verdade, em Umuarama, no noroeste aqui do Paraná, mas eu passei a minha infância toda em Rondônia, no norte do país, né? Meus pais, minha mãe era de Umuarama, meu pai do interior de São Paulo, se casaram na década de 80 e foram lá para Rondônia para trabalhar, né? Era mais fácil conseguir trabalho. E aí a minha mãe vinha para o Paraná para ter os filhos, porque tinha mais estrutura, lá os hospitais eram mais precários. Então, eu nasci, mas passei toda a minha infância em Ouro Preto do Oeste, uma cidade pequena lá em Rondônia. E então foi uma infância assim bem... a gente morava numa chácara, então no meio do mato, brincando, nadando em rio lá, é muito quente, né? É muito calor. Então a gente passou toda a infância lá, foi muito bacana. Eu tenho amigos ainda daquela época de infância mesmo, que a gente ainda mantém contato até hoje. De vez em quando eu vou para lá, já tem um tempinho que eu não vou, mas meu pai ainda mora lá, né? Depois, quando eu tinha uns 14 anos, a minha mãe resolveu voltar para o Paraná. E a gente veio, eu, minha mãe, meus irmãos e meu pai ficou lá. Então, a gente ainda tem um vínculo, né? Mas aí a gente veio aqui para Curitiba. Olha que interessante. E aí, Curitiba, você morou em qual bairro? Curitiba. A gente chegou aqui, por causa do trabalho da minha mãe, a gente foi morar no Bairro Alto. Bairro Alto. Sim. Então, eu morei 15 anos lá no Bairro Alto. Estudei no Colégio Estadual Cecília Meirelles, que fica ali no bairro. Depois, no ensino médio, fui estudar no Colégio Estadual do Paraná. Olha que interessante. Fiz o ensino médio. A gente estava até contando aqui, né? Que tem um amigo meu aqui que tá aqui no estúdio. Você encontrou ele aqui, Sim, né? nos encontramos e ele estudou comigo, o Diego, lá no Colégio Estadual. E foi uma época muito bacana. E eu falo até que eu comecei a me interessar por política lá no Colégio Estadual. No estadual? Sim. Quantos anos você tinha nessa época? 16, 17 anos. Olha que interessante. Aí, olha aí, ó, para esses jovens de 15, 16, 17 anos, ó, vamos ficar mais de olho na política aí, ó. A Indiara é um exemplo puro, hein?
Sim, eu já comecei, né? Às vezes com as aulas de história, geografia, a questionar, né? Às vezes a gente questiona sobre o mundo, tem coisas que a gente vê que a gente não concorda, às vezes a pobreza, né? E aí a gente quer melhorar, quer trabalhar para melhorar a sociedade. Foi nessa época. Tanto que eu comecei a fazer faculdade. Aí saí do colégio estadual, comecei a trabalhar muito cedo. Foi na época do colégio, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Olha que Com interessante. 15 para 16 anos. Eu estava acho que no segundo ano do ensino médio e... Então você passou pela prova do fogo, né? Diz que quando passa pelo Ah, McDonald's... pois é. Eu falo que pro jovem, pro adolescente, né? Que às vezes se acha o centro do mundo. E aí começar a trabalhar e ver que ele não é o centro e que ele tem que servir as pessoas, né? Isso falou importante. Porque no McDonald's você faz de tudo. Desde fazer sanduíche, fritar hambúrguer, atender as pessoas, até limpar banheiro, limpar o chão. Então, você aprende a ser gente, né? Te forja, né? Isso te ensina, né? Sim. Definir teu caráter, o que você quer pro futuro, muito legal. Exatamente. E também aí ter contato, foi meu primeiro contato com o mundo corporativo, né? Com uma empresa, com a organização. O McDonald's, não sei se você já assistiu um filme, se chama, acho que é Fome de Poder. Já. E é bem aquilo, sabe? Tudo é organizado, tem um processo, como que você monta o sanduíche, quanto você coloca de alface. Todo dia eles fazem uma reunião para avaliar como que foi as vendas. Muito interessante. Sabe? Então, você também começa a ter contato com isso, assim. Para mim, foi uma experiência importante para minha trajetória. Aí, depois, eu fui querer fazer vestibular, faculdade. Comecei a fazer faculdade de Ciências Sociais, porque eu já gostei, né? Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Só que daí eu comecei e falei, não sei se é isso que eu quero. Política, já naquela época, já despertou interesse, né? Já foi o primeiro. Mas aí eu fiquei meio assim, não sei se é isso que eu quero, tava na dúvida e tal. Aí fiz vestibular de novo e fui fazer administração. Falei, não, vou trabalhar, quero ganhar meu dinheiro. E mudei um pouquinho, né? Mas lá na frente, depois de muitos anos, eu acabei voltando para a política, né? Olha, mas assim, me conte, aquele estalo, assim, eu vou me candidatar a vereador. Como é que você chegou nessa oportunidade? Porque eu sempre falo que tudo é oportunidade, né? Sim. Oportunidade e interesse. Porque às vezes tem muita gente que tem oportunidade, eu falo isso pelo empreendedorismo também. Recebe uma oportunidade, mas não tem interesse, né? Sim. Então, assim, para você estar onde você está, com certeza você teve a oportunidade e também teve o interesse de correr atrás e chegar onde você chegou. Sim. É bem isso. Eu estava contando até esses dias uma das situações que eu passei, né? Porque foi assim, daí fui fazer faculdade de administração, comecei a trabalhei na empresa júnior da faculdade, depois na Toyota, durante 3, 4 anos no banco da montadora, e depois eu entrei em uma empresa de auditoria contábil. Nossa. A parte de finanças. Eu gostava de matemática, de finanças, e essa empresa que eu entrei, falo que o trabalho do auditor é conferir se as coisas estão certas. E eu sempre fui uma pessoa muito certinha. Percebe-se. Então eu gostei daquilo, muito sabe? regrado. Me identifiquei com a profissão de auditor. E a empresa também é uma empresa multinacional, que tem um plano de carreira, que quando você trabalha direitinho, você vai sendo promovido, você tem oportunidade de carreira. Então, eu me identifiquei e falei, é aqui que eu quero ficar. E eu fiquei nessa empresa durante 14 anos. 14 anos? 14 anos. Comecei como trainee, ainda na faculdade. Aí, terminei a faculdade de administração. Aí, a empresa incentivava a gente a fazer faculdade de ciências contábeis, de contabilidade. Aí, fiz, né, mais uma faculdade, como é parecido, foi menos tempo, 2 anos e meio. Fiz a segunda faculdade e fiquei lá. Aí ia sendo promovida, era assistente, depois fui líder de equipe, depois fui supervisora, gerente. Então, você já tinha essa... Eu sempre falo, né? Que ou você nasce líder ou você se torna um líder, né? E aí já dá para perceber, né? Que você já nasceu para liderar. Dentro de uma empresa, você já se tornou líder. Então, já foi um destaque. Eu acho que como eu tinha feito outro curso e mudado e tal, então eu já tinha um pouco mais de maturidade. Experiência para liderar. Experiência. E aí, enfim, aí fui aproveitando as oportunidades, como você falou, né? Sim, Então, tinha essa vontade de aprender, de crescer. E aí, fiquei lá durante bastante tempo. Mas,
em paralelo, né? Porque a nossa vida é feita de várias frentes, né? Eu também gostava muito de trabalho voluntário também. Olha, que Então, interessante. desde adolescente também, quando eu vim para Curitiba, eu entrei no movimento escoteiro. Não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar bastante. Então, aí eu gostei também. O escoteiro você vai acampar e tal, mas você também faz trabalho voluntário, de ajudar as outras pessoas, de fazer uma É uma campanha. escola, né? É como se fosse uma escola, você aprende bastante. De vida. Aí também depois na igreja, então comecei a me envolver em atividades para ajudar as pessoas, né, como voluntária. E ainda depois na empresa. A empresa também tem uma área de responsabilidade corporativa, que a gente dava aula para jovens, aula de finanças. Olha que interessante. Para um jovem de 15 a 16 anos, que às vezes começa a trabalhar e às vezes já se endivida para comprar um tênis, complicado, para comprar um verdade. celular. Olha só. Porque essa parte de educação financeira é uma área que é muito... no nosso país precisa melhorar muito, né? As pessoas não sabem educação financeira. Eu concordo com você plenamente. E eu acho que isso tem que aprender desde cedo, né? Porque você cria jovens forjados, né? Para não se endividar. Isso é verdade. Agora está mais comum a educação financeira nas escolas, né? Desde pequeno, depois adolescente, agora tem. Mas, mesmo assim, a gente precisa melhorar muito, né? E há um tempo atrás não tinha. Então, eu sempre fiz trabalho voluntário. O que eu pensava? Como que eu posso ajudar as pessoas? Como que eu posso contribuir para a sociedade? E eu acho que isso também está relacionado com a política, né? Com certeza. Não deixa de ser política. Na verdade, se você for para analisar a tua vida inteira é em volta da política. Não estou dizendo só a política do poder, do estado, do município, do país. A política dentro de casa, a política... tudo é política, porque depende de organização, depende de relacionamento, depende de tudo, né? Sim, é verdade. Aí. E aí eu fui pensando, né? Poxa, quando você ajuda um grupo de 15 jovens, que você muda a vida deles, que você consegue incentivar eles a aprender, a quem sabe fazer uma faculdade. E eu tive recentemente um dos meninos que eu dei aula muitos anos atrás, encontrei numa palestra que eu dei e ele falou, nossa, Indiara, olha que gostoso. foi muito legal. Maravilhoso. Exatamente. Então isso já é sensacional. E eu acho que na política você consegue fazer isso impactando mais pessoas, às vezes milhares de pessoas numa cidade. Dentro, né? Porque você consegue colocar projetos ali dentro. Políticas públicas. Isso, que interessante. Exatamente. Aí foi essa a motivação. E aí eu comecei a me interessar. Se relacionar com as pessoas. Primeiro na internet, né? E aí eu me filiei a um partido, que é um partido que tem também essa ideia, assim, de que durante muito tempo a gente se afastou da política, a gente teve aquela ideia de que política é coisa errada, política é coisa de ladrão. Não é assim. Muita gente acha isso. Mas a gente sabe que não, né? E talvez esse pensamento foi o erro no nosso país, porque daí muita gente se afastou da política e, às vezes, quem tinha má intenção entrou, o caminho ficou livre. Isso mesmo. Para quem tinha má intenção. E aí a gente percebeu, a gente tem que entrar. Assim como a gente tem boas lideranças no empreendedorismo, na iniciativa privada, nas empresas no nosso país, a gente precisa de bons líderes também na política. E aí foi o que me motivou a, primeiro, acompanhar o partido pela internet. Aí, de repente, resolvi me filiar, comecei a ir numa reunião ou outra. E aí, quando eu comentei, um dia eu tenho vontade de ser candidata. Aí eles já se interessaram por você. Exatamente. Daí me convidaram para fazer um processo seletivo do partido. Para você ser candidato, você tem que passar por um processo seletivo. E daí me chamaram. Não foi uma decisão fácil, né? Porque nesse meio tempo eu já tinha filho. Era isso que eu ia te perguntar. Né? Daqui a pouco a gente vai partir por essa parte aí de filho, marido, casa, vida social. Sim. E tudo mais. Aí você topou, falou, não, eu vou, é isso que eu quero, conversou com o esposo, vamos embora. Não foi uma decisão fácil, assim, foram meses para tomar essa decisão, pensando, né? Porque eu sabia que isso ia mudar a minha vida. Eu sempre também fui uma pessoa discreta. Eu, daí, como contadora, trabalhava atrás do computador. Não tinha, na época, não tinha nem Instagram. Só tinha o Facebook, só família e amigos. E até para falar em público, eu tinha dificuldade. No meu trabalho, às vezes eu recebia feedbacks falando, olha, você precisa falar melhor, você precisa falar com mais segurança quando você vai fazer uma apresentação. Então, não era uma coisa fácil para mim.
E aí também eu tinha, né, todos esses anos de trabalho e eu pensava, eu acho que não vai combinar, porque o auditor, ele tem que ser independente, tem que ser, né, mais isento ali. E se eu falar que eu vou ser candidata, não sei se meu chefe vai gostar. Então, foi uma decisão difícil. Nessa época, eu já tinha filho. Eu me casei muito cedo. Me casei com 21 anos. 21 anos. E depois acabei me separando. Então, nessa época, eu estava sozinha com meu filho. Mas tinha contas para pagar, né? Essa decisão foi sua, né? Sozinha, independente. Não foi com a família, Sim. né? Eu até conto que eu dividi com o meu ex-marido. Porque é o pai do meu filho. Na época, eu fui candidata a deputada federal. De primeira. Nossa. Porque naquele ano, cara já. naquele ano o partido só lançou deputado federal. O partido ainda estava começando, não conseguia montar as duas chapas. Então, eu fui candidata a deputado federal. E daí, se eu ganhasse, seria para ir para Brasília, né? Olha que interessante. Aí, aí falaram para mim, Jara, não sofra por antecipação. É uma coisa que você quer fazer, faz. Sim. Depois você vê como que você vai fazer. Vai por partes. Faça. E faça. É uma coisa que eu tenho muito isso. Não pode sofrer por antecipação. E não pode perder as oportunidades Oportunidade. também. E era isso que eu ia te contar, até você perguntou. E uma vez eu fui conversar com um senhor, o nome dele é Bernd Enchev. Ele é um senhor e ele falava sobre RH, recursos humanos, até no Bom Dia Paraná, na TV. E eu vi ele na TV. Um dia eu conheci ele num evento e a gente trocou cartões e eu falei, eu vou perguntar para esse cara o que ele acha, né? Se eu entro na política, se eu não entro, porque eu pensava muito no meu emprego, minha carreira. Será que eu abro mão disso, daquilo? E aí eu mandei um e-mail para ele, na mesma hora ele me respondeu, e a gente trabalhava no mesmo prédio. Olha só a coincidência. E aí ele falou, Indiara, se você conseguir, desça aqui que a gente conversa, toma um café. E eu contei toda a história, meu dilema, minha dúvida, e ele falou assim, no final, ele falou, Indiara, quando você começou a contar e falar de política, eu pensei, que besteira, né, política e tal. Mas depois, quando você foi falando da tua vontade de fazer a diferença, e o brilho no teu olho e tudo, eu te digo, às vezes o cavalo encilhado passa uma vez, e ele tá passando, é a tua oportunidade. Então vai, faz. Se der tudo errado, você tem um bom currículo, né, uma boa formação, você não vai ficar sem emprego. Depois você arruma alguma coisa. E aí foi uma das coisas que me levou a tomar a decisão de abrir mão de uma carreira na iniciativa privada, que eu tinha, né, conquistado, que eu tinha, inclusive, boas perspectivas, porque a empresa também tinha políticas para valorizar as mulheres na liderança. Então, hoje, se eu continuasse, seria uma executiva, uma diretora da empresa, ou seja, estava abrindo mão de uma coisa certa, mas por um propósito mesmo, né? E isso que você falou é muito importante, principalmente para os seus eleitores saberem dessa história, né? Que você abriu mão, né, da sua carreira privada, né? Abriu mão, porque a gente sabe, para poder hoje estar servindo essas pessoas, né? Servindo ao nosso município. Então, não é tão fácil como eles imaginam, né? Simplesmente vou estalar meu dedo, vou fazer um santinho, que falam, né? E vou sair distribuindo na rua, isso e aquilo. É uma decisão muito séria, né? Que a política tem que ter, né? Isso é muito interessante. Sim, e a política é muito incerta. Incerta. Né? Tem muita gente que, às vezes, tem um monte de amigos, conhece todo mundo e tal, se candidata e chega na hora não tem voto. Né? E eu, por outro lado, uma vez um cara falou pra mim, Indiara, você não é de família de político, não tem sobrenome de político, não é uma pessoa conhecida, porque muita gente que entra na política e já é um jornalista, um radialista, que já é mais conhecido, é mais fácil. Né? Tem influência, né? E você não, e também tem dinheiro, né? Então, é muito difícil para você. Mas, mesmo assim, a gente foi lá e daí, quando eu tomei a decisão, depois de algumas noites sem dormir, falei, não, é isso que eu quero, vou entrar na política, vamos lá. Aí eu fui me preparar, né? Porque também eu falo isso, como você falou, para os jovens, às vezes, que estão nos assistindo também, falo que tudo que a gente consegue na vida é com muito esforço. Muito esforço. Para mim, é estudo, trabalho, né? O que a gente não sabe, a gente vai procurar aprender. E até agora, Tati, eu tô estudando. Eu faço... Nessa época, eu entrei numa escola de formação de políticos. E agora, para você ter uma ideia, agora olha que interessante, eu tô fazendo o curso. Ontem à noite, eu fiquei das 7h30
às 11 da noite fazendo aula sobre política. Olha que interessante. Ou seja, a gente sempre tá tendo que aprender. Sempre tá tendo que aprender. Né? Então, quem acha que vai terminar... O mais difícil aí é escola, ensino médio. Se prepare que a vida inteira você está aprendendo, Eu falo né? sobre isso. Às vezes as pessoas dizem, Tati, mas aí você conseguiu fazer faculdade, alguma coisa? Eu não consegui, porque eu não tive oportunidade mesmo. Em questão de financeira, em questão de condições mesmo. Mas eu te digo, mesmo no empreendedorismo, eu estudo todo santo dia. Ontem eu estava dando aula, né? Daí agora eu mudei, sabe? Então, eu estava dando aula lá para as meninas, empreendedoras que querem empreender, tem um pouco de dificuldade. Então, eu transfiro esse meu conhecimento para elas. E o que você falou é muito interessante. É importante eles entenderem que eles nunca vão se livrar do estudo se eles quiserem ser uma pessoa bem-sucedida. Sim. Porque mesmo né? você, para dar aula, você também tem que se preparar, tem que estudar, pesquisar, estudar, né? Estudar. Sim. E às vezes é o conhecimento prático, né? Mas que você precisa ler, precisa... aprender e passar para as outras pessoas. É verdade. Né? E você foi lá, se candidatou, e como é que foi o resultado? Então, aí eu fui estudar primeiro, me preparar para como fazer uma campanha, como gerenciar, né? Eu falo até que foi o meu primeiro empreendimento na política. Porque é como se fosse você montar um negócio, né? Sim. Você precisa de dinheiro, você precisa de uma equipe, você tem um objetivo no final. E foi isso que eu fui atrás. Não é fácil, né? Eu imagino. Eu falo que às vezes as pessoas só veem o resultado, mas não vê os tombos que você leva, né? E aí, eu falo que em alguns momentos eu pensava assim, não, eu vou largar tudo isso, vou voltar a auditar, quero uma demonstração financeira, né? Um balancete para auditar, porque era o que eu sabia fazer. Mas, no final, a gente teve um bom resultado. Eu até falo que os meus apoiadores, né, meus voluntários, tudo me convenceram que foi uma campanha vencedora, vitoriosa, apesar de não ter sido eleita, porque eu tive 31 mil votos. Nossa, maravilhoso! Para uma primeira vez. Maravilhoso! Né, foi uma boa votação, só que a gente não conseguiu o total por causa do partido. E batemos na trave, faltou pouco para a gente entrar. Mas isso. Eu acho também, né? Eu também acredito em Deus e eu falo que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Né? Então não foi daquela vez, não conseguimos. Aí voltei para a auditoria, porque eu tinha pego nessa época uma licença não remunerada no trabalho. Voltei para o trabalho e dali 2 anos, daí fui candidata a vereadora. Foi um bom resultado. E é muito também, eu acho, que é pela vontade das pessoas de renovação. Também. Porque as pessoas também estão cansadas, os eleitores estão cansados dos mesmos sobrenomes e tá vindo na muita política. Gente jovem, até os nossos jovens hoje em dia, né? Sim. A gente tem que trabalhar muito essa parte. Você falou uma coisa muito importante, que na minha época eu não tive essa oportunidade de aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre política, nada. Finanças. Não tinha nada. Então era ali a matemática, inglês, só, mais nada. E o resto das matérias. Então eu acho muito importante hoje, assim, essa oportunidade que as pessoas têm. Né? Hoje, assim, não aprende, eu sempre falo, não aprende quem não quer. Porque hoje a internet está aí, tem bons mentores. Sim. Lógico, vídeos, cheio de né? guru da internet também, gente falando um monte de cheio de picareta. Picareta, cheio de bobagem na internet. Né? Eu tenho 27 anos de empreendedorismo. Então, hoje eu tenho uma autoridade para falar sobre o assunto, porque é muito tempo. Então, eu já tive muita experiência, né? E assim como você, na política, o empreendedorismo também é assim. Um dia você ganha, tem negócio que você faz que você perde. Sim. Só que o que é importante? Você não desistiu, entrou para vereador e já... Isso, aí a gente voltou para o trabalho, vamos lá de novo. Dali 2 anos fui candidata a vereadora. Aí eu sempre pensava, né? Agora eu quero ser eleita. Né? Na primeira não deu, agora vou fazer uma campanha competitiva. Aí a gente analisou os erros e os acertos, o que deu certo e o que a gente pode melhorar para a próxima. Foi lá, trabalhou, muito também relacionado a planejamento. Né? Eu, como administradora, eu falo que... Imagino. Para mim, sempre você tem que planejar. Então, a gente começou a planejar a campanha com mais antecedência, né? Planejou essa questão da arrecadação, de recursos, e aí fomos para a segunda eleição. E, de forma surpreendente, no final, eu consegui ser a vereadora mais votada de Curitiba, Olha que só, foi a primeira vez... sucesso. Foi a primeira vez que uma mulher foi a mais votada na cidade, nunca tinha acontecido. E de forma surpreendente, porque muita gente também não nos conhecia. E até a gente se surpreendeu, né? Porque a gente queria entrar, no final a gente entrou em primeiro. Claro que a gente entra também incomodando, né?
muitos que estão lá, claro que né? incomoda, Você sabe também como são essas coisas. Como se fosse aquilo que eu falo. Empreendedorismo, política, tudo, dá tudo igual. Então você incomoda um concorrente. É a mesma coisa. Você começa a ter sucesso na tua empresa, começa a incomodar a concorrência. É a mesma coisa. É do ser humano, né? Aí você tem aquelas pessoas que jogam com você de uma maneira saudável, que é aquela como é que se diz? Aquela competição saudável, né? Faz o teu que eu faço o meu, sem agredir ninguém. E tem aquela outra pessoa também que já vem por um lado mais sujo, vamos dizer, no negócio. Já concorre totalmente errado, já tem atitudes erradas, totalmente fora de ética. E, infelizmente, você também tem que não partir com sem a tua ética, mas que você também tem que combater de alguma forma. Tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com isso, é verdade. Exatamente. E na política tem bastante, viu? Mas a gente tá lá, tá trabalhando, acredita muito nesse propósito de que dá para fazer a política de forma diferente. Não é fácil, eu imagino, mas é possível, né? Esse curso que eu fiz de política e faço até hoje, eu faço parte do Renova BR, que é uma escola de formação de políticos Olha, que interessante. que tem uma missão que eu acho muito legal, e que diz tudo. Essa escola só entra político ou qualquer pessoa pode entrar? Não, qualquer pessoa. A missão deles é transformar pessoas comuns em políticos fora do comum. Olha, que legal, então, guria. Pessoas... Aqui em Curitiba é isso? Tem no Brasil todo. Ela foi fundada em São Paulo por empresários, por pessoas que acreditam numa política melhor. E ela seleciona pessoas, todo ano, seleciona um grupo de pessoas que querem ser candidatos, que querem se envolver na política. E dá a formação tanto para você fazer uma campanha competitiva, então como você organizar uma campanha, quanto depois de eleito. O que você vai propor de política? Porque não adianta também você tirar ideias da cabeça, sabe? Tipo, maravilhosas, assim, mas que não funcionam na realidade. Eles têm um lema que se chama política baseada em evidências. Então, o que já funciona em outros países, em outras cidades? O que os dados mostram? Maravilhoso isso, guria. Sim, é muito legal. Maravilhoso. E aí eles pegam pessoas de todos os partidos, do Brasil todo, de Curitiba, de São Paulo, de Vitória do Santo Antão, que é uma cidade lá no Pernambuco, sabe, do interior, do norte, nordeste. E esse ano eles elegeram em torno de 350 pessoas. Olha que bacana, no Brasil todo. Que é esse curso que a gente estava fazendo ontem. Essa semana a gente teve aulas online, mas em dezembro a ideia é ir para São Paulo, presencial, em parceria com uma universidade lá, com o Instituto INSPER, que é super conceituado e tal, para a gente ter cursos, como eu disse, de políticas. Nossa, o que a gente vai propor de políticas. Saber sobre isso. É bem legal. É porque não é minha área, né? Então, você me falando isso dá uma esperança pra gente, Sim. né? Porque, e uma coisa assim que muitas pessoas falam, né? Por que você vai entrar numa empresa, você precisa ter um currículo, você precisa estudar. Eu te falo isso, sabe por quê? Eu fui tomar caldo de cana com pastel, num lugar aí. A hora que eu olhei no carro, assim, uma foto da pessoa. Eu olhei a foto da pessoa, e a pessoa parando na minha frente. Falei, peraí, mas o cara vem de cana ou o cara quer... O que tá acontecendo? Tipo, se candidatou. Se você não tiver vereador, volta em mim, sabe? Então, eu acho assim tão perigoso esse tipo de situação, sabe? Porque eu acho que devia ter umas regras, né? Mas daí vem a questão da democracia, que qualquer pessoa pode, né? Aí a pessoa chega lá na política, ali com vocês, ali, sem estrutura nenhuma, acaba atrapalhando quem quer trabalhar sério, porque depende de votação para aprovar projeto. Então a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo ali. Isso é bem comum. Nossa, tá? gente, isso é horrível. Porque assim, ó, simplesmente... oi, tudo bem? Aquela pessoa que dá tchauzinho, oi, tudo bem? Aquela pessoa querida do bairro ali. Nossa, o querido, né? O Zé não sei do quê, o Zé da latinha, não sei do quê. Daí tem pessoas que votam nessas pessoas, gente. Sim. Porque qual que é o preparo, qual é o conhecimento que ele tem? É zero. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque atrapalha, sim, o desenvolvimento do trabalho que políticos sérios, né, como você, que é uma pessoa que eu admiro demais, né, aprendi a admirar, pesquisei sobre você também, né, para estar aqui junto comigo, e é sobre isso, né, e isso que você me falou dessa escola agora, dá uma esperança pra gente, Sim. Né, e saber que isso tem que ser mais divulgado na população, né? Sim, é verdade. Porque fica bacana. Sim. Eu vou ver se o meu candidato tem o certificado da Renova. Isso. Pronto, está resolvido o problema. Sim. Parte do problema está resolvido. Isso. Você concorda? Pelo menos com certeza. Se for 20%. Eu sou certificado da escola, porque pelo que você me fala, é uma escola séria. Sim. Né? Sim, com certeza. Por isso que eu tô lá. Nossa, e isso também me dá esperanças. Nossa, que eu muito falo bom. Que eu acredito nisso, assim, que a gente está tendo um movimento no Brasil Nossa, de renovação política.
Ainda somos poucos, ainda é uma minoria, mas está aumentando, né? Desde que eu entrei, eu fui candidata, estou na terceira eleição, né? Que daí eu fui lá em 2020, agora em 2024 fui candidata à reeleição, fui reeleita e cada vez mais vem aumentando os eleitos do Renova, por exemplo. E claro, também a gente lá na Câmara tem pessoas boas. Sim. Em todos os partidos, né? Sim. Eu acredito que ainda somos minoria, ainda precisamos aumentar mais. Melhorar mais e aumentar essa quantidade, mas tem muita gente boa. Então, é o que dá esperanças mesmo para o nosso país. Nosso país. Né? É um país tão rico, né, Indiara? Porque eu falo que isso também foi uma motivação minha. Eu tenho... A empresa que eu trabalhava é uma empresa multinacional, que tem no mundo inteiro. Já cheguei a viajar para fora, para França, Holanda, Inglaterra, a trabalho. E eu tenho muitos amigos que trabalhavam comigo que foram embora. Que foram trabalhar, fazer intercâmbio de 1, 2 anos e decidiram ficar por lá. Às vezes já casaram, tiveram filhos. Por quê? Porque às vezes vê muito mais. Lá fora tem mais segurança, tem mais oportunidade, tem uma vida mais tranquila. E daí querem ir embora do país. E com isso a gente perde muita gente boa. E eu falo isso, né? Eu quero que os meus filhos queiram ficar no nosso país, tenham oportunidades aqui no nosso país. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar o Brasil. E ser o futuro do país, né? Porque passa tão rápido. Agora, a gente estava ali fora comentando o tempo de escola, de adolescência e tal. Passa tão rápido, né? Se os adolescentes soubessem como passa rápido. Então, isso que você falou é muito importante. E eu fiquei, assim, sério mesmo, fiquei muito feliz, assim, com isso que você falou sobre essa escola, né? Então, assim, por exemplo, qualquer pessoa, se quiser, mesmo que a pessoa não queira se candidatar nunca na vida, mas se ela tiver um interesse político, querer entender mais sobre política, ela pode fazer o curso. Ele é mais voltado para as pessoas que vão se candidatar. Mas algumas pessoas que entram, né, que às vezes têm interesse em trabalhar ou tá próximas, assim, acaba entrando. Mas era interessante, né? Porque às vezes as pessoas ficam ali, eu não gosto de política, não gosto, vai lá fazer o curso. Entenda mais para o seu interesse, né? E aprender também até a votar, né, Indiara? Vamos falar a verdade? Nosso país não sabe votar. Sim. Não sabe votar. Tem um deputado do partido que ele tem um discurso que ele fala assim: às vezes a gente reclama muito da qualidade dos políticos, mas a gente precisa melhorar muito a qualidade dos eleitores. E quem coloca os políticos lá são os eleitores. Né? É isso que eu te falo. E na eleição agora, a gente, né, acabou de passar, a gente via muito isso. A maioria das pessoas nem escolhe, não tá nem aí. Define na véspera de qualquer jeito. Não. Sabe? Então, ou seja, não vai lá, pesquisa, avalia os candidatos para escolher o melhor candidato, mais bem preparado. Como você falou, que tem um currículo, que tem uma formação. Daí sim a gente vai melhorar as coisas, uma formação, né? Você vê por você. Você não entrou despreparada, você foi estudar. É isso que eles têm que entender. Tem que estudar quem é a pessoa que eu estou entregando meu voto. É muito sério isso. Sim. E eu fiquei feliz também com o nosso prefeito, Eduardo Pimentel, entrou novamente aí agora na prefeitura, né? Espero que dê tudo certo a prefeitura, junto também com o governo do estado, que isso é muito importante também. E que essa nossa cidade aí seja melhor do que ela já é, porque a gente sabe que Curitiba é uma referência, né? Sim. Porque a gente sente o carinho, até mesmo que alguns políticos, a maioria tem pela cidade, né? E isso também é bem importante. Sim, com certeza. E agora vamos falar um pouquinho da sua vidinha pessoal. E aí, teu esposo, hoje, tá casadinha? Sim. Aí eu casei de novo. E ele me conheceu até na política, então é mais tranquilo. Ele também, daí a gente tinha vontade de ter mais. Ele tem uma filha, eu tenho filho, e a gente tinha vontade de ter mais um, né? Então, durante o mandato, também tive uma bebezinha, que agora tá com 2 aninhos. Maravilhoso. É uma alegria pra gente, né? Uma criança sempre é uma alegria. E eu fui também, tem uma história também que é interessante da Câmara, que é a primeira vereadora mulher de Curitiba, o nome dela é Maria Olímpia, e ela foi eleita em 1947. Era uma menina de 19 anos. Olha só. Foi eleita e, pelos registros, ela teve filho enquanto era vereadora. E aí, desde então, quase 80 anos depois, nunca mais tinha tido uma vereadora grávida em Curitiba. Foi acredita? Você. Fui eu a primeira, depois de 70 e poucos anos. Olha que legal, Guria, que Justamente porque a gente tem poucas mulheres na política. Que legal, Guria. E às vezes, quando elas entram, tem mais idade, então já tiveram filhos. E aí, o que aconteceu? Quando eu tô grávida, e agora? Né?
Vai trabalhar. Mas aí quando a gente foi entender para ver se ia ter licença maternidade, se eu podia chamar o suplente ou não, a lei não era clara, justamente porque não tinha. E aí? Para você ver os desafios que as mulheres ainda enfrentam. Verdade. Tem uma história também parecida de uma prefeita de Palmas. Até esses dias, essa era a única prefeita de capital no Brasil, que era de Palmas. Ela também ficou grávida. Quando ficou grávida, foi descobrir que não tinha licença maternidade para prefeita. Porque, mesma coisa, são poucas mulheres. Ninguém nunca pensou em ser uma mulher foi perfeita. Pensou, verdade. Aí, ela, no fim, acabou levando o neném, fazendo um quartinho pro neném no gabinete e não pegou licença. No meu caso, eu acabei pegando e conseguindo chamar o meu suplente. Foi uma experiência super legal também, até pro mandato, porque eu fiz meu pré-natal na rede municipal de saúde. A secretária de saúde convidou um dia lá, que ela foi me parabenizar, que eu tava grávida. Eu adoro ela. Pois é. Ela falou, Indiara, por que você não faz o pré-natal na rede? Eu pensei, falei, o meu mandato, a gente não falou muito, mas a minha principal pauta é a fiscalização. Justamente como eu era auditora, o que o auditor faz? Olhar as contas, as finanças, fiscaliza. E também é uma função do vereador. Eu soube disso. Isso. Que você é ali, né? Fico lá, pego no pé do prefeito. Porque é a função do vereador, está na Constituição Federal, que o vereador tem que fiscalizar as finanças, as contas da prefeitura. Então, é a principal coisa que eu faço, é fiscalizar. E aí eu falei, é uma oportunidade para a gente fiscalizar o sistema de saúde, na prática, né? Ver como funciona. Então, eu fiz o pré-natal, e na época ainda estava no fim da pandemia, então a gente ainda estava usando máscara. Tinha uns amigos que falavam, eles devem saber que é você. Aí eu falava, não sabe, porque senão não iam deixar eu passar pelos que eu tô passando. Mas foi legal porque a gente conseguiu tanto ver as coisas boas, quanto o que precisa melhorar. E levar esses pontos para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura, para os hospitais, né? Eu fiz o pré-natal em um hospital grande aqui, porque minha gestação foi de risco. E a gente levou tudo isso para eles para melhorar, para mudar. Nossa, porque, perfeito. Né? Por que às vezes uma mãe que mora lá no Tatuquara e precisa fazer o pré-natal no hospital aqui no centro, aí eles marcam uma consulta às 7h30 da manhã, às vezes marcam 30, 40 mulheres tudo de uma vez. Difícil, e você tem que ficar a manhã inteira esperando até meio-dia para ser atendido. Por que isso? Se num consultório privado você vai lá e marca um horário, cada um tem o seu horário. Tudo certo. Né? E às vezes a mãe que vem lá da periferia, que nem tem ônibus, tem que pedir dinheiro para poder pegar um Uber e tal, e enfrenta dificuldades, né? E a gente levou e agora está acompanhando algumas mudanças que estão sendo feitas em relação ao programa Mãe Curitibana, né? Ai, que bom. Então, isso hoje tudo você conseguiu conciliar, né? Tua vida política, como mãe, como esposa, né? Sim. Filha. Eu sempre falo que não é fácil a vida da mulher, né? Tem gente que pergunta, Indiara, como que você dá conta? Eu sempre falo, eu não dou conta de tudo. As pessoas ficam impressionadas quando eu falo que eu chego em casa, aí eu chego lá, eu cozinho, eu organizo, vou no mercado, organizo tudo. Mas você cozinha, mas você faz... Lógico! A gente é super mulher, a gente tem as obrigações da mulher. Não tem como a gente, por mais que você esteja de um assistente para te ajudar, tem coisas que não tem como você terceirizar. Você tem que ir lá e pôr a mão na massa, né? Sim. Mas, e eu falo que é possível, né? É possível. E é bom que a gente mostre isso, inclusive para as meninas, para as jovens, que a gente pode, sim, ter uma família, ter filho e também participar da política, ser uma liderança no empreendedorismo, né? Que às vezes a gente não precisa abrir mão dessas coisas para ter a família, né? Elas têm que ver que é possível para que elas também assumam esses espaços de liderança no futuro, né? Eu acredito muito nisso, que a gente é exemplo, né? Para as futuras gerações e para as mulheres, né? Só se organizar. Fácil não é, mas nada na vida é fácil, né? Nada é fácil. Eu falo assim, quem pensa que é fácil, tá enganado. E eu tô tão triste, porque tem uma pessoa ali que fica ali, encerrar, porque a conversa é tão boa. Olha, foi muito bom ter você aqui. Eu torço muito pela tua carreira, né, na política. Eu tenho certeza que você é uma mulher incrível, né? Eu já soube mais sobre você. Esse teu interesse em fiscalizar a nossa prefeitura, né? Fiscalizar isso aí pra gente é muito importante. E isso nos representa, políticos que nos representam, né? E também saber que você é essa mulher extraordinária, né? Tem mãe,
tá aí cuidando da sua família. Então, isso inspira muita gente. Eu quero que a tua história de vida, né, a tua história, chegar onde você chegou, faça os adolescentes terem consciência, dar consciência da importância, né, de estudar, de aprender sobre política. Então é isso, eu quero te agradecer imensamente a tua presença, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Feliz, e eu não quero perder a oportunidade, sempre estar conversando com você também. Pode contar comigo também para o empreendedorismo, tô aí. Combinado, eu que agradeço pela parceria. A gente também está lá na Câmara trabalhando também, além da fiscalização, para simplificar a vida do empreendedor e das empreendedoras, né, das mulheres. Então, a gente fica super à disposição. É muito legal também contar um pouquinho da nossa história, né? Maravilhoso. E eu convido quem nos acompanhou aí para acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram. Acompanhe, isso. Porque ela sempre está postando ali várias coisas. Sempre a gente está colocando. As novidades, o trabalho dela, o que ela está fazendo. Eu acho que o Instagram, ele é uma forma das pessoas estarem acompanhando o trabalho do político, do empreendedor, seja lá quem seja. E a vida, né? Vendo a que a gente é uma pessoa normal, né? Então, indiarabarbosa.novo. É isso aí, ó. E a gente vai colocar depois aqui o @ dela e vocês sigam ela, tá bom? Isso aí. Obrigada, Tati. É isso aí. Um beijão no coração de vocês. Se inscrevam no canal e até o nosso próximo episódio.